E aí pessoal, beleza? Meu nome é Marcos Brito e hoje nós vamos falar, vou explicar para vocês como você consegue ou pode conseguir aumentar até 3 vezes mais o engajamento da sua postagem. Mas antes, se inscreva aqui no meu canal, ative o sininho e me segue lá no Instagram, @BritoMarcos. Eu separei aqui na nossa pauta do dia, da nossa pauta do vídeo, alguns tópicos que eu vou passar para vocês. Qualquer coisa, se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que a gente vai discutindo ali, tá? A primeira coisa que você tem que pensar é na headline e no início, na chamada de atenção que você vai criar para suas postagens. O que é a headline? A headline é aquela chamadinha que tem na imagem, tá? Então, por exemplo, sabe o que pode acontecer, né? Sei lá, uma chamada bem legal que vai criar curiosidade para a pessoa ler aquela descrição. Muita gente fala que as descrições, as pessoas não leem no Instagram, não leem a descrição, mas é muito importante que você tome importância nas descrições dos seus posts, porque quanto mais você conseguir reter aquela pessoa lendo e interagindo com aquele post, mais você consegue levar esse post para mais gente, né? Então, assim, a interação e a retenção é primordial para aquele post seu que você está elaborando ali, que você está descrevendo, ele leve para mais gente e aumente o seu engajamento e você consiga vender mais no Instagram. Então, um dos primeiros tópicos que eu coloquei ali é você pensar na chamada de atenção, que você, não o CTA, né, que é aquela chamada para a pessoa fazer alguma coisa, mas chamar a atenção através de uma headline legal e pensando nesse ponto, né, da headline, aquela primeira frase, aquelas 2 primeiras frases que ficam ali na descrição é primordial, porque se a pessoa vê ali a headline, achar legal, chamar a atenção dela para ler a descrição, aquelas primeiras frases ali tem que ser legal também para que faça com que ela continue lendo, né? Então tem que bater a headline com as 2 primeiras frases. Pensa bem como você vai fazer essas 2 primeiras frases para criar curiosidade para a pessoa continuar lendo ali e fazer lá a sua venda ou fazer o objetivo que você quer com aquele post. Uma dica é você achar aí no Google um contador de caracteres, né? E digitar nesse contador de caracteres, depois jogar para o teu Instagram, né? Para a sua postagem. Ali nas 2 primeiras frases tem cerca de 90 caracteres, então você tem que pensar nesses 90 caracteres, o que eu vou escrever para que a minha audiência, para que o meu público, para que a minha persona, ela continue lendo aqui essa minha descrição. Então, as primeiras dicas, uma headline legal que crie curiosidade para que nas 2 primeiras frases eu consiga também criar essa curiosidade para continuar lendo. Inicie uma discussão. O próximo tópico aqui, iniciar uma discussão sobre o assunto que você está fazendo, tá jogando ali em pauta, né? Eu estou falando sobre carne, eu estou falando sobre cachorro, eu estou falando sobre vendas. Então crie uma discussão com a sua persona para que ela continue lendo ali e ache interessante e ela também discuta aquilo ali com você depois nos comentários, né? Então, para que ela interaja com você, você tem que criar alguma discussão com ela, né? Então, essa é outra dica para você. Procure fazer com que a pessoa interaja. Como que eu vou procurar que a pessoa interaja? Com essa chamada de despertar um interesse nela, com isso de despertar um interesse nela em estar discutindo alguma coisa com você. Se você consegue despertar o interesse nela em discutir alguma coisa com você, ela começa a interagir, ela pode curtir, ela pode salvar aquele post, ela pode comentar, né? Mas o mínimo que você pode fazer é a curtida. Mas se a pessoa salvar, se a pessoa comentar, é um engajamento muito legal para que você consiga levar esse post aí, que eu veja que esse post é legal para levar para mais gente. Todo post tem que contar uma história, um próximo tópico aqui. Então procure contar uma história. Quem que não gosta de ouvir uma história legal, né? Uma história de quando eu era criança aconteceu isso, 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 ou quando eu fui viajar aconteceu isso, 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 no contexto, é óbvio, daquela postagem que você está fazendo. Então tente
fazer tudo isso que eu estou te falando contando uma história, né? Óbvio que todas essas dicas que eu estou dando para você não é para você pegar tudo isso e jogar no mesmo post, mas se você usar algumas aqui, você já consegue interagir e multiplicar esse engajamento seu aí. Procure sempre, todo post é legal contar uma história, né? Conte uma história em cima daquilo que você está fazendo. Ah, tirei uma foto lá de uma paisagem, sei lá, né? Aqui do lado tem uma paisagem. Tirei uma foto de uma paisagem. O que eu vou falar do meu produto, do meu serviço sobre essa paisagem? Conta uma história sobre aquilo, né? Então tudo tem que ter uma história legal. Para você conseguir gerar valor no que você está fazendo. Então, tudo que você gera valor, a pessoa... Não valor em dinheiro, valor em status, benefícios que você pode oferecer, que o seu produto oferece, né, que o seu serviço oferece para ela. Então, tenta sempre gerar algum valor para essa pessoa, para que ela retribua de alguma forma para você, que é, no nosso caso aqui das redes sociais, a interação e também como consequência a venda. Tente fazer, assim, é legal fazer aqueles posts carrossel, só que para o post carrossel dar certo, a descrição ela tem que estar batendo com o carrossel. Então tudo, por exemplo, você vai fazer um carrossel de 4 posts. Nesses carrossel de 4 posts, você vai descrever esse carrossel, você vai colocar a descrição do carrossel de tudo que você colocou lá. Então se no primeiro carrossel você colocou primeira parte, lá na descrição primeira parte. No segundo carrossel, segunda parte, você vai descrever a segunda parte e assim por diante. Porque a pessoa vai ver interagir com o carrossel e ela vai interagir também com a descrição. E você vai conseguir reter ela naquela postagem que você fez. Utilize dúvidas em cima daquela persona. Se você jogou uma discussão ali, você coloca uma dúvida naquela discussão para que a pessoa comente e compartilhe e tal, e faça aquela interação. Sempre procure fazer com que ela interaja. O intuito nosso é a pessoa interagir e reter a pessoa naquela publicação. Então, se você consegue jogar uma discussão ali naquela descrição, contar uma história e logo depois jogar uma discussão, você consegue fazer com que ela continue ali e que ela interaja ali, tá? Todos os tópicos, todas as estrofes que você for colocar na descrição, procure sempre deixar espaçamento, deixar assim, na descrição é legal você colocar no máximo de 3 em 3 linhas, né, para que a pessoa consiga ler aquilo ali com clareza, para que você consiga fazer com que ela continue lendo aquilo ali, né, para ficar uma leitura legal. Porque se você também coloca tudo junto, não fica uma leitura legal, a pessoa não vai ler mesmo, tá? Então assim, conte uma história, uma dica, conte uma história e depois você já gera uma discussão em cima daquela história para a pessoa começar a discutir com você ali nas descrições, nos comentários, né? Para você conseguir aquela interação. O intuito nosso, então, é a pessoa interagir e reter ela ali naquela postagem. E por último, use sempre emojis para ficar mais legal, mais descontraído, tá? Então usa bastante emoji na sua descrição, porque ela fica mais descontraída. Imagina você colocar lá de 3 em 3 linhas e toda linha tem um emoji ali, fica mais bonitinho, fica mais descontraído e você consegue reter aquela pessoa até o final. Então assim, no início, coloca uma headline legal, pense nas 2 primeiras frases ali que tem que ter os 90 caracteres para que a pessoa... Porque as 2 primeiras frases são as que aparecem ali no início. Aí a pessoa vai clicar em ver mais, aí vai aparecer o restante. Então se você tem que fazer com que ela clique em ver mais, ela clicou em ver mais, acontece que abre ali, aí que você vai conseguir reter ela ali naquela sua descrição. Depois, tente sempre fazer criar uma história em cima daquilo que você está falando, né? Crie a história, crie uma discussão em cima da história, faça com que ela faça perguntas em cima daquilo ali. Faça sempre, por último, tenha o CTA, né? Que é a chamada de atenção. Qual que é o meu intuito em cima daquilo ali? Depois que eu contei a história, depois que eu criei a discussão, meu intuito é fazer ela comprar o meu produto, né? Ou então fazer ela ver a minha marca. Então, clique no site. Para saber mais, me chama no direct. Quer discutir mais afim? Me chama no direct, me chama no WhatsApp, no link da bio, né? Então sempre faça, é um exemplo, né? Você pode
várias outras formas de você chamar a atenção para que ela faça o seu objetivo. Mas é um exemplo aí para você, beleza? Gostou do vídeo? Gostou do que a gente conversou hoje? Vai te ajudar? Você acha que vai te ajudar isso aí? Então, comenta aqui nas descrições, ó, a chamada de atenção o CTA. Comenta aqui nos comentários, né, do vídeo. Se inscreva no canal aí para estar sempre recebendo aí os meus vídeos. Ativa o sininho, que é muito importante você ativar o sininho, curtir, fazer essas interações aí, para que os meus vídeos também cheguem para mais pessoas e para que me motive a fazer mais vídeos para vocês, beleza? Se inscreva lá no meu canal também, me segue lá no Instagram, @BritoMarcos, beleza? Até mais, pessoal!